Irmãos, abrem em Romanos, capítulo 8. Irmãos, vamos ler o verso 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho na semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. E aí ele continua, irmãos, na sequência desse raciocínio aqui, dessa lição. E essa parte aqui é a parte do desfecho de uma argumentação que ele começa no início da carta, dizendo que foi através de Jesus que nós somos justificados. Através de Jesus, pela fé nele, na obra de salvação dele, nós alcançamos a vida eterna, alcançamos a salvação, a libertação. Através de Jesus, nós vencemos o pecado. Essa vitória, irmãos, é uma transformação no mundo espiritual, sem dúvida nenhuma, porque estávamos mortos e despertamos para a vida. A nossa mente e o nosso coração estavam inclinados às coisas dessa vida. Mortos espiritualmente é sem fruto espiritual. Mas através de Jesus, conhecemos a verdade, a luz ilumina as nossas vidas, nossas mentes, e nós passamos a olhar para as coisas que são espirituais. Mas o mundo carnal, ele continua. O mundo material, os desejos da carne, os desejos dos pensamentos, a inclinação do corpo, quer as coisas dessa vida. E nós, com a mente de Cristo, com a lição que Jesus nos deu, precisamos olhar para as coisas que são espirituais, ainda que nós também vejamos as coisas que são materiais. Nós vamos ver as coisas materiais, nós vamos muitas vezes sentir aflições, tentações, dificuldades de todo tipo. E nós vamos nos inclinar às coisas que são do Espírito e não às coisas da carne. Glória a Jesus. No mesmo capítulo aqui, nós vamos ler, irmãos, verso 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, quando você conhece Jesus, existe uma intenção, uma inclinação dentro de você para andar segundo o Espírito. Ainda que você não saiba explicar, ainda que você não saiba expressar, mas o Espírito Santo, ele entende a intenção. O Espírito Santo, ele sonda o coração. Então, ainda que você tenha falta de entendimento, ainda que você ainda não saiba lidar muito bem com os textos, ou até mesmo explicar muito bem a sua fé, mas lá dentro você tem um interesse, uma vontade de andar segundo o Espírito. Você vai orar e a sua oração ela vai ser intercedida, vai ser levada a Deus pelo Espírito, não é? E diz, verso 28, e sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou segundo o seu decreto. Então, o Senhor Jesus disse, a palavra que eu trouxe não é minha, é do Pai que me enviou. Se vocês amarem a minha palavra, aí tem vários textos, ele fala, né, o Pai e eu voltaremos para vós, faremos em vós morada, o Espírito Santo. Se nós guardarmos a palavra, verdadeiramente seremos discípulos, se nós permanecermos na palavra dele e conheceremos a verdade nos libertará. Então, todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, isso quer dizer o quê? Que muitas coisas vão acontecer na nossa vida. E o que quer que seja que aconteça na vida do cristão vai contribuir juntamente para o bem. Não é que você sendo cristão, todas as coisas vão dar certo. Não é isso. O texto não está dizendo isso. E muitas pessoas interpretam assim, não, porque eu sou cristão, porque eu creio em Deus, Deus vai mexer os pauzinhos e o que estava torto vai endireitar e vai ficar tudo bem para mim. E não é isso que o texto diz. As coisas, mesmo as boas ou as ruins, para aqueles que foram chamados com um objetivo, aqueles que têm um fim, a sua fé tem um fim, um objetivo final, alcançar a vida eterna, fazer a vontade de Deus, andar pela palavra, andar pela sua vontade, segundo o seu propósito, o seu decreto. Eu desejo. Então, aconteceu algo difícil na minha vida, difícil de suportar. Aconteceu até uma tragédia.
Não abalou a fé do cristão, porque o cristão ele foi chamado com um propósito. E aquilo ali não impede a vida dele de continuar, não vai impedir a vida dele de prosseguir. A vida dele vai prosseguir no propósito de Deus. E aquilo que é tristeza, aquilo que é dificuldade, aquilo que é opressão, aquilo que é dolorido, aquilo que tira o sono, aquilo que dá ansiedade, a mente dele está ali, ao mesmo tempo, tratando a situação, tentando resolver, mas o objetivo dele, o sonho dele, o desejo do coração dele é seguir a vontade de Deus, é fazer o que é agradável a Deus, é perseverar até o fim. Não vai mexer na vida cristã dele. Ah, mas isso quer dizer que não vai acontecer nada, é inabalável o cristão? Não, pode ser que ele vacile no meio dessa luta. Pode ser que no meio dessa luta ele murmure. Não estou dizendo que o irmão vai ser perfeito, não é isso. Mas existe dentro dele, o coração dele, uma vontade inclinada a fazer o bem, inclinada a fazer o que é verdadeiro, o que é certo. Por quê? Aí vem o evangelho, eu lembro de Jesus, o próprio Deus, que padeceu tudo por mim. Eu lembro de Paulo, eu lembro de Pedro, eu lembro de Tiago. Tiago foi decapitado, o Senhor Jesus permitiu. O Senhor Jesus permitiu. Os irmãos passaram grandes aflições, os irmãos foram mortos, foram perseguidos, foram pendurados nos postes, lançados nas arenas. O Senhor Jesus disse: ninguém arrebatará as ovelhas da minha mão. Quer dizer que alguém foi pego e foi lançado na arena para ser comido por leões em espetáculo ao público. Talvez uma família com criança e com tudo jogados nas arenas. A gente já viu alguns filmes, né? Então a gente vê aquela cena triste, né? Crianças ali, quem assistiu aquele filme, né? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Tem uma parte do filme que mostra os irmãos prestes a entrar na arena e a arena lotada, não é? E eles olhando ali com medo, um olhando para o outro e um dando força para o outro, tentando ali de alguma forma ilustrar o que pode ter acontecido. E aconteceu, irmãos, de uma forma ou de outra. Quer dizer que eles foram arrebatados? Quer dizer que foram tirados? Quer dizer que eles foram arrancados da mão de Cristo? Não quer dizer isso, irmãos. Porque se eles perseveraram na fé, foi só um momento da história desse mundo que é passageiro, que é passageiro. Muitos talvez não passaram por isso. Viveram muitos e muitos e muitos anos. Morreram talvez já bem velhinhos, de morte natural, como dizem, mas podem ter sido apóstatas, podem ter desanimado, podem ter retrocedido. Então, todas as coisas, verso 28, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto, o seu propósito, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, a glorificação, ela é uma realidade. Haverá um dia da glorificação também para todos nós. O dia da ressurreição daquele que creu. O dia da vitória. O dia que o Senhor Jesus virá em alarido no céu. O mundo inteiro, todo olho o verá. Então, nós vivemos para ser como Jesus. Sermos a imagem daquele que nos predestinou. Glória a Jesus. Então, irmãos, a nossa vida, ainda que passamos por muitas dificuldades, irmãos, é só eu crer. Vai contribuir. Vai contribuir para o bem. Que bem é esse? Não, é porque agora eu sou empregado, mas eu vou ser patrão. É isso, irmãos? Esse que é o bem? Não é, né, irmãos? Hoje eu estou doente, mas eu vou ser liberto dessa doença incurável e você, olha, uma bênção. Não é isso, irmãos, que a palavra diz. Ainda que ele tenha poder, e ele tem poder para curar, para fazer tudo novo, transformar aquilo que é impossível aos homens em algo real para nós vivermos. Ele é poderoso para fazer, irmãos. Muito além do que pedimos ou pensamos. Tudo é possível àquele que... Tudo é possível ao que crê. Glória a Jesus. Mas a palavra nos ensina também que nós devemos querer aquilo que ele concorda. Né, irmãos? E sem dúvida nenhuma, se for da vontade dele que você seja liberto, da vontade dele que a prova se abrevie, que a dor se abrevie, que a paz reine. Se ele quiser fazer, ele faz, irmãos. Mas enquanto não acontecer, você tem que permanecer entendendo. Ele está na minha vida e eu vou tirar disso aqui que está acontecendo na minha vida agora, eu vou tirar uma lição disso aqui. Eu vou transformar isso em fé, eu vou transformar isso em força. Isso vai me gerar uma experiência boa. Eu vou aproveitar esses momentos de luta para me exercitar em oração. Eu vou aproveitar esses momentos de angústia, de dificuldade, para procurar conforto no Espírito Santo. E aí você vai ver
que quando você estava bem, aparentemente, você não tinha essa intimidade com Deus. Você estava bem, quando estava tudo uma maravilha na sua vida, você espiritualmente não estava como você está no momento da luta. Por quê? Porque você buscou. O que nós não podemos é, no dia da dificuldade, da aflição, procurar aquilo que não é o decreto, não é a vontade de Deus. Ele me chamou para padecer pelo seu nome. Ele me chamou para andar sem corrupção. Ele me chamou com o objetivo de não ser, não buscar as coisas desse mundo, mas ajuntar tesouro no céu, fazer veredas direitas para os meus pés, deixar o pecado. Mas não, no meio da aflição eu não posso, irmãos. Não posso. Nenhum de nós podemos nos desesperar e mudar os rumos. Não, não. Porque não foi isso que o Senhor Jesus nos ensinou. Não foi. Glórias a Jesus, irmãos. Olha só o que diz a palavra, irmãos. Verso 31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e que também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Olha só, os irmãos perceberam o que ele traz aqui na sequência desse texto que nós lemos aqui do verso 28? Então, veja, essas coisas não nos separam de Deus. Não nos separam de Deus. Você crê em Deus, você crê em Jesus Cristo, você guarda a sua palavra, quem que pode te acusar? Quem é que pode apontar o dedo para você? Então não existe poder nenhum espiritual que possa tocar em você, se você permanecer em Jesus Cristo. E todas as coisas dessa vida, todas as intempéries dessa vida, se você permanecer crendo, não vão te afastar de Deus. Glória a Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então, entenda isso, irmãos. Não é porque você está em tribulação, em angústia, em perseguição, ou em fome, ou em nudez, perigo ou espada, que o amor de Deus não está sobre você. Não é porque você está numa situação muito difícil que o amor de Deus não está sobre você. Porque nada pode te separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Quem nos separará do amor de Cristo? Essas coisas não separam. E muitas vezes, uma mente fraca, uma mente duvidosa, uma fé fraca, titubeante, pode pensar: é porque Deus não me ama. Por que como eu posso estar passando por tudo isso? Sendo que, na verdade, essas coisas vieram sobre todo ser humano. Ele não poupou nem o Senhor Jesus, quando veio em carne. Não poupou os discípulos, os apóstolos. Glória a Jesus. Então, não é a falta de amor de Deus, pelo contrário. É no dia da angústia que você encontra o conforto do Espírito Santo. É no dia da tribulação e da dificuldade que você é consolado, que você tem o escape de Deus. É agora que você tem que buscar, é agora que você tem que encontrar com Ele. É agora que você vai sentir o prazer, que você vai sentir a presença. É agora. Quando está tudo bem, você sente calafrio pelas coisas do mundo. Mas quando você está em luta, em aflição, e você ora e busca, você encontra conforto. O amor de Deus é manifesto. Glória a Jesus. Verso 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, todas as dimensões, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso. O amor de Deus está sobre a sua vida. Ah, mas a minha vida está muito difícil. Ah, mas eu estou sofrendo muito, mas a dor está muito grande. Eu só penso em chorar, em tristeza. Eu só tenho dor. Mas o amor de Deus está na sua vida. É você que ainda não despertou. A graça está derramada sobre a sua vida. Muitas vezes o que falta é colocar a cabeça no lugar. O decreto, a mensagem do Evangelho, a esperança da vida eterna, de vencer o mundo, vencer com Cristo, a vitória de Cristo. Glórias a Jesus. Bendito é o nome de Jesus, irmãos. Então, irmãos, em Atos,
Vamos para Paulo e Silas, capítulo 16. Bom, eu falei hoje igual um tagarela. Falei, minha garganta tá seca, minha boca tá até rachada, certo? Falei demais. Glória a Jesus, que deu força pra eu estar aqui, irmãos, para falar um pouco da palavra. E vim falando no Uber, tá? E preguei Jesus Cristo. E falei que Jesus é o verdadeiro Deus e a vida eterna, irmão. Glória a Jesus. No final nós vamos orar pelo Edson, vamos orar pelo Gabriel. O Gabriel estava dirigindo o Uber, uma mão ele freava, com a outra mão ele acelerava, irmão. Paralítico. Gabriel, menino, jovem, acho que 27 anos, 4 filhos, irmãos. 4 filhos. Ele contou a história dele, que ele era casado já, mas vivia bebendo, mulherengo, bebida, cachaça. Sofreu um acidente, morador de Osasco. Diz que quase morreu e eu tive a oportunidade de pregar para ele. Glória a Jesus. Imagina só, irmãos. Ele falou para mim que começou a voltar um pouco de sentido assim no corpo dele, que ele já sentia vontade de fazer xixi, que antes ele não sentia, vontade de ir no banheiro, que de vez em quando a perna dele formiga. Então ele meio que tem uma esperança, né, de voltar a andar. E eu falei para ele, olha, se você crê, Jesus é poderoso. O Senhor Jesus é poderoso para fazer uma obra, um milagre muito grande. Mas o que ele quer para a sua vida? Você já entendeu isso? Porque se você voltar a andar, é capaz de você voltar a ser o que você era antes. Procure entender primeiro o objetivo dele na sua vida. E falei do evangelho para ele. Que o Senhor Jesus, a vida dele vai durar alguns anos. Pode ser que dure muito tempo. Mas que vai valer se depois que ele morrer, ele não seguir com Jesus para a vida eterna. Eu falei para ele, de repente, agora é o momento de você conseguir enxergar a luz do evangelho. Irmão, Deus me deu uma força tão grande para eu pregar ali no carro, irmão. Eu falava alto, com bastante vigor. Foi ontem isso aí. E ele já perguntou onde é a igreja. De repente ele vai aparecer lá. Já dei o endereço para ele, né? É o Gabriel. Então, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, né? Bendito é o nome de Jesus, irmãos. É que as lutas, irmãos, elas virão para todos. Vem para o cristão, a luta vem para o homem que está no mundo, a luta vem, as batalhas vêm. Esse mundo aqui, irmãos, ele tem o seu curso, as coisas acontecem na vida de todas as pessoas, irmãos. O cristão, ele vai ter a luz do evangelho, que vai ensinar ele a não andar por caminhos de perigo, a não se expor. Sem dúvida nenhuma, o Senhor Jesus cuida de nós. Mas pode ser que ele permita alguma coisa, né, irmãos? Muitas coisas acontecem. Bendito é o nome de Jesus. Mas o que mais importa, irmãos, é que nós sejamos fortalecidos na fé. E aqui, irmãos, Paulo e Silas foram aprisionados. Paulo e Silas, irmãos, foram para uma missão. Paulo e Silas poderiam ter ido com Barnabé para ajudar eles, mas Barnabé queria levar Marcos. Paulo falou, não, Marcos não está preparado. Marcos deixou a gente na outra missão. Essa missão aqui, provavelmente, né, irmãos? Provavelmente, o apóstolo Paulo sentiu que o negócio não ia ser fácil. Falou, ele não serve, ele não está preparado. Houve uma contenda, eles se separaram, foi só Paulo e Silas. Encontraram Lídia, pregaram para Lídia, se converteu ela, a família. Eles ficaram na casa dessa família. Imagina que maravilha, irmãos. O apóstolo Paulo na sua casa pregando o evangelho. Que bênção, né? Pregou o evangelho, muitas pessoas se converteram. Imagina no mundo espiritual, irmãos. Uma terra que só tinha trevas, um lugar que só tinha demônio. A luz chega naquele lugar, irmãos. Imagina só. Os demônios foram, de qualquer jeito, tentar destruir com a vida deles. Irmãos, aqui não é diferente. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança não é diferente. Onde a gente olha é trevas, é pecado. Onde a gente olha é escuridão. A vida do cristão, irmãos, sendo luz, existe inimigo por toda parte para te destruir, para acabar com a sua raça, com a sua fé. Esse menino aí, que eu contei a história dele aí bem resumidamente, irmãos, você acha que o diabo parou por ali? Ele queria matar esse menino. Ele queria destruir com a vida dele, lançar a alma dele no inferno. Mas ele teve uma oportunidade, ele viveu. Ele está vivo, a mente dele é boa, ele é jovem. E se ele conhecer Jesus, irmãos, o que importa? Ah, mas vai ser difícil. Vai. Muito difícil. Como que é a vida dele? Como que é a vida com a esposa? 4 filhos, irmãos. Ele estava trabalhando, irmãos. Ele foi me buscar lá na Zona Sul, lá. Ele mora em Osasco, trabalhando para sustentar a casa dele, né, irmãos? Mas se ele crê em Jesus, se ele guardar a fé, se ele perseverar até o fim, não é, irmãos? É o mais importante. É o mais importante. Então, irmãos, seja lá o que acontecer com a nossa vida, irmãos, não deixe o Senhor Jesus, não deixe o Evangelho. Não troque o Senhor Jesus por nada, irmãos, por nada. A salvação, a vida eterna, o sangue dele derramado, a verdade, a filiação, nós somos filhos agora. Nós éramos do maligno, nós éramos das trevas, nós estávamos fadados, irmãos, à destruição eterna. E o Senhor Jesus te salvou, o Senhor Jesus te ama. E aqui, irmãos, depois de tudo que eles fizeram, eles ainda libertaram uma jovem, né, verso 16. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós,
clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora, saiu. E vendo os seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e o levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Olha só, irmãos. O carcereiro, né, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior, lhes segurou os pés no tronco. Olha só, eles estavam em viagem, irmãos. Eles não pegaram um viação cometa, um ônibus leito, para chegar onde eles chegaram, não. Não foram de Latam, não foram, não. Não foram de Uber, não foram de trem, não foram. Eles padeceram muito para conseguir chegar nesse lugar, para levar o evangelho. Chegando lá, eles trabalharam pelo evangelho. Pregaram para uma mulher, a mulher creu, a família creu. Encontraram uma mulher endemoniada com espírito de adivinhação. Libertaram aquela mulher em nome de Jesus, pelo poder de Jesus, e terminaram, irmãos, amarrados no tronco. Terminaram como, irmãos? Apanhando de vara. Não terminaram não, irmãos, porque não acabou ali. Não acabou ali, e é isso que acontece, irmãos, porque você fica olhando para a sua vida. Naquele momento, a sua vida não é isso aí, irmãos. A sua vida, o seu problema não termina aqui, porque o Senhor Jesus operou na vida deles. Para benefício deles? Foram eles que foram beneficiados aqui, irmãos? Os irmãos vão ver que não foi. A luz brilhou na vida deles e trouxe vida para outros. Trouxe salvação para outros. Alguém tirou as aflições, as angústias, o sangue que eles verteram pelas pancadas que eles levaram? Alguém desfez o que aconteceu? Ninguém desfez. Não é o que vai acontecer aqui na leitura. Verso 24. O qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhes segurou os pés no tronco. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos, Quem que sabe a história dos presos aqui, irmão? Quem é que sabe? Quantos devem ter se convertido? Homens malvados, homens, sei lá, o que tinha dentro dessa cadeia? Nós sabemos uma história aqui, que vai ser contada na sequência, irmãos. Verso 26, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E, acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui... Então os irmãos perceberam, irmãos, qual que é a reação daquele que não tem a Deus? O desespero, a minha vida não tem mais sentido, eu vou resolver o meu problema, eu vou acabar com a minha aflição agora, vai ser muito pior daqui para frente, não tem condição, eu vou me matar. Esse homem pensou isso aí. Vou me matar, não é isso? Pois é. O cristão não pode pensar assim, né, irmãos? Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças mal nenhum, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, o que é necessário que eu faça para ser? Irmãos, o que será que passou na cabeça dos presos? Porque tudo bem, Paulo e Silas vão sair correndo, mas e os presos, irmão? E os presos? Será que eles não queriam ver o desfecho dessa história? Será que eles não estavam tão atentos ali na obra de Deus que estava sendo manifesta ali? Por que eles não fugiram? Não é verdade? É uma coisa a pensar, não é? Os irmãos percebem algo grandioso que aconteceu? Glória a Jesus. O que é necessário que eu faça para ser? Por que ele está falando de salvação, irmão? Porque, por certo, esse carcereiro, por algum momento, viu o que ele pregava. Por certo, em algum momento, ele percebeu as palavras do louvor que falava de salvação de Jesus. Então, eu quero ser salvo também. O que eu faço para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregavam a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. E, tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões. E logo foi batizado, ele e todos os seus. E levando-os à sua casa, lhes pôs à mesa. E alegrou-se de que com toda a sua casa havia crido em Deus. Glória a Jesus. Bendito é o nome de Jesus, irmãos. Que coisa linda, né, irmãos? Depende de como você olha para a obra. Como que você olha para essa obra? Você fica satisfeito porque esse homem aqui, a sua família se converteu?
Você fica feliz e satisfeito porque a Lídia e mais os seus familiares e conhecidos conheceram Jesus? Porque uma mulher que pregava a falsidade, uma mulher que era dominada por demônios, que adivinhava o futuro, passou a ser liberta e não ser mais incomodada por demônios? Ou eu vou ficar olhando que eu saí para fazer a obra e fui espancado, e fui humilhado, e fui injustiçado? Depende de como eu olho. Todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, o seu decreto. E aí, se eu olhar, o que de bom aconteceu para Paulo e Silas? Pessoalmente para eles, o que aconteceu de bom? Pessoalmente, irmãos. Se eu olhar para as coisas materiais, não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Mas se eu olhar, irmãos, para o galardão, se eu olhar para a missão que Jesus deu para eles, que deu para cada um de nós, aí é segundo o decreto. É segundo o propósito. Qual que é o propósito deles? Qual é o objetivo deles? Foi alcançado. Entenderam, irmãos? Então, na sua vida e na minha vida, tem que ter propósito. E o propósito é Jesus. A vida não é fácil. Nossa vida é difícil. A nossa vida tem luta, tem aflição, tem tristeza, tem injustiça dos homens. Tem muita coisa. Tem humilhação, tem vergonha, tem padecimento, tem necessidade. Tem tudo isso. Mas e como está Jesus na sua vida? O Senhor Jesus é pleno na minha vida. O Espírito Santo é na minha casa. O Espírito Santo é no meu coração. O amor de Jesus, a verdade de Jesus está na minha vida. Eu não duvido de nada. Nada disso me abala. Nada disso me põe em dúvida. Nada. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Então, irmãos, nós temos que olhar para Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos chamou para isso, irmãos. Para olhar e fazer a sua vontade. As coisas vão acontecer, irmãos, na nossa vida. Vão acontecer e nós sabemos que acontecem mesmo. E essa não é uma profecia de nenhum algo ruim na sua vida. É só a realidade, irmãos. Muitas coisas boas vão acontecer. Você vai ver Jesus operar na sua vida. Você vai andar com Jesus. Você vai sentir. Paulo e Silas viram o terremoto. Paulo e Silas viram os tremores, sentiram. Paulo e Silas batizaram aquelas famílias, aquelas pessoas. Estavam no dia da festa, no dia da vitória. Quantas vezes nós fizemos festa? E nós vamos fazer muitas festas, em nome de Jesus, né? Que haja a festa dos batismos, né, irmão? E que todos que se batizarem permaneçam, irmãos. Perseverem. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Então, lembrando os irmãos novamente, temos ceia amanhã. E todos os irmãos são família de Deus, né? Glória a Jesus. Vamos estar presentes. Vai ser um grande dia para nós, irmãos. Em nome de Jesus.